No Código Penal brasileiro, nós temos 3 crimes contra a honra: a injúria, a calúnia e a difamação. A calúnia é você imputar a alguém uma prática criminosa. Então, você tem que dizer especificamente que aquela pessoa cometeu aquele determinado crime e expor as circunstâncias. Já, por outro lado, a difamação é você impor simplesmente uma atitude, vamos dizer assim, que seja desabonatória, né? que manche a reputação dessa pessoa. E o terceiro, que é a injúria, é você dizer diretamente àquela pessoa alguma ofensa. Então, esses 3 crimes, eles tutelam ou a honra objetiva, que é a reputação da pessoa, isso é como os amigos, os familiares o veem, ou mesmo a honra subjetiva, que é como aquela própria pessoa se enxerga. Muito bem. Eu acho que teve muito isso nesse período eleitoral, né? O que teve de injúria, difamação e calúnia. Mas para que isso caracterize um crime, Pablo, eu tenho que ter provas? Sim. Provas do tipo, eu tenho que ter um texto, eu tenho que ter uma foto, um vídeo, ou só de boca já consta, já pode ser entrado como crime? Tipo, o Pablo disse que eu era ladrão, mas eu não tenho uma prova disso. Isso conta na hora de abrir o inquérito? Sim. Algumas provas são passíveis de serem utilizadas no processo penal. Via de regra, isso é muito comum e foi muito comum durante esse ano, sobretudo pelo período eleitoral, que se cometessem muitos desses crimes na sua forma qualificada. Ou seja, por um meio que facilitasse a divulgação daquele conteúdo calunioso ou difamatório. E, nesse caso, geralmente se tem provas através das redes sociais. Então, um print, por exemplo, pode ser utilizado nesse sentido. Mas, na ausência dele, a prova testemunhal supre perfeitamente essa condição, de modo que uma pessoa que seja vítima de calúnia, injúria ou difamação, peça às testemunhas presentes para irem à delegacia e contribuírem com seus testemunhos que servirão de prova para a instauração da respectiva ação penal. No teor de gravidade do crime, qual o maior, o mais pesado ou o mais grave? É o da calúnia, difamação ou injúria? A calúnia, porque a calúnia ela é a imputação de um fato criminoso para uma pessoa. Então, você está dizendo que aquela pessoa especificamente cometeu um crime e, em regra, oferece detalhes sobre aquele cometimento. Então, a depender do nível de publicidade, por exemplo, da pessoa, seja um servidor público, seja um político, seja um profissional liberal, a imputação de um crime para a conduta é capaz de assassinar não só a reputação de alguém, mas também a sua possibilidade de negócios, a sua viabilidade de atuação profissional, enfim. Quando a justiça, ela é, de certa forma, morosa, devagar em muitos aspectos. Quando a gente entra nesse processo pedindo justamente justiça, seja por calúnia, difamação ou injúria, muitas vezes a reputação da pessoa já foi para o lixo, já se esgotou. Como é que pode ser feita essa retratação durante o processo? Muito bem. A possibilidade de retratação, e em regra, há exceções naturalmente, mas em regra, esses 3 crimes, eles vão tramitar no juizado especial criminal. Sempre vão para o juizado especial? Há exceções. Na sua forma qualificada, quando a pena sobe muito, aí ele vai para o juiz comum. Né? Então, tem qualificações, ele vai para o juiz comum. Mas, em regra, quando é cometido de forma simples, ele vai tramitar no juizado especial. E aí, a primeira audiência é uma conciliação. E nessa conciliação, e o que acaba acontecendo muitas vezes, é que a pessoa que está sendo acusada da prática daquele crime opta, então, por se retratar. E ela tem de se retratar com as possibilidades de alcance que ela igualmente lesionou a honra daquela pessoa, da vítima. Então, por exemplo, se ela fez uma publicação no Instagram, ela já sai de lá com os termos
dar retratação para que ela publique também nas redes sociais dela. Se ela praticou a difamação, por exemplo, por rádio ou televisão, igualmente, por rádio ou televisão, ela vai ter de fazer a sua retratação. A sua retratação. Quando não acontece um acordo, Pablo, o que é que pode ocasionar? Multa? Prisão? A pena de prisão é mais difícil por conta, em regime fechado, quero dizer, por conta das penas que geralmente são penas pequenas. No entanto, penas pequenas também se somam. E as pessoas têm tomado muito pouco cuidado quanto a isso. E eu utilizo um exemplo. Existe um princípio no direito penal que fundamenta todos os crimes contra a honra, que é o princípio da não livre censurabilidade da conduta alheia. E o que isso significa, trocando em miúdos? Que nós não podemos dizer verdades inconvenientes para as outras pessoas. Ou, eu vou ainda ser mais direto... Clarei pra gente. Fofoca é crime. Fofoca? Fofoca é crime. E por mais que você saiba de um fato que seja verdadeiro sobre alguém, sabidamente verdadeiro, notoriamente verdadeiro, e que seja incômodo ou que macule a reputação daquela pessoa, nem eu, nem você, nem ninguém tem o direito de dizer isso diretamente àquela pessoa, sob pena de responder por injúria, ou dizer isso a terceiros, sob pena de responder por difamação. O único crime é o crime de calúnia que comporta a exceção da verdade, em que você, sabendo que alguém é criminoso, você pode acusá-lo, porque isso... Aí não vai ter nenhum tipo de... Exato, não existe o crime nesse caso. Tipo, alguém realmente é condenado por um crime e eu dizer, olha, fulano e tal foi condenado por um crime, não tem nenhum problema, isso não vai ter nenhum problema para mim. É a única exceção. Não constitui crime porque o Estado, ele tem interesse, a Justiça tem interesse em descobrir quem são os criminosos e em puni-los. Então, qualquer um do povo é livre para dizer, ora, tal pessoa é criminosa, assim, desde que tenha as suas respectivas provas. Mesmo estando em trânsito ainda, o processo eu já posso, por exemplo, há uma suspeita que fulano de tal é acusado de roubo. O processo ainda está em trâmite, está tramitando ainda. Digo, olha, aquele fulano é ladrão, tá vendo? Tem um processo contra ele aí e tal. Isso pode imputar um crime para mim? Sim. Nesse caso, sim. Melhor seria usar os termos apropriados e dizer fulano é suspeito, ou fulano está sendo processado por o crime de roubo. Por exemplo, acontece muito, fulano de tal, infelizmente, tem muitos casos aí de abuso sexual de menores. Não, fulano de tal é acusado de violência sexual contra a filha, contra uma de menor. Eu não posso literalmente dizer que ele é um criminoso, até que se prove de fato que ele é o autor do crime. Exato. Se eu já... Acontece isso muito vezes na imprensa. Fulano tal, isso é um pedófilo, estuprador de menor, tal. Até que se prove, se eu disser isso, eu vou estar cometendo um desses crimes aí, né? Sim, o crime de calúnia, justamente. E aí é preciso ter muito cuidado nesse tipo de imputação. Porque quando a pessoa, no caso, o réu, no processo de calúnia, quando ele disser, não, eu não cometi esse crime, e aí entra-se uma briga dupla. Uma para provar se houve ou não calúnia, e outra para provar se ele cometeu ou não aquele crime. Então, para evitar um emaranhado grande de problemas, o ideal é, sim, ir por termos mais técnicos e caminhar no sentido de dizer, olha, fulano é acusado disso, ou está sendo processado por aquilo, e aí evitam-se os problemas de todos os tamanhos. Mas você deixou muita gente preocupada agora, viu, Pablo, em relação à fofoca. Fofoca é crime. Como é que o povo vai fofocar agora, né? Bom, é algo que... Tem uma fofoquinha de vez em quando, faz parte da vida... Sim, faz parte. Da vida cotidiana do brasileiro, né? Faz parte. E nos crimes contra e isso é um dos motivos de trazermos hoje esse tema até aqui, porque muitas vezes as pessoas podem se meter em problemas bastante sérios com a justiça criminal, mas por às vezes um comentário, porque ouviu dizer... Eu já vi, no meu exercício, na advocacia, pessoas serem processadas por simplesmente compartilharem um post no Facebook que tinha natureza caluniosa contra alguém, e quem compartilha um post imputando falsamente também alguém se enquadra? Também responde por calúnia.
Eita. E aí acabou tendo de se retratar, a contratar advogado, ir para o juizado especial. Então, de um lado, ou melhor, aqui nós temos dois lados. Daquelas pessoas que são prejudicadas por esses crimes, e aí tem de procurar advogados, né? Foi imputado algo que é verdadeiro, mas que é vexatório, que humilha, que diminui a pessoa. Mesmo assim, ela pode procurar a justiça criminal e, por mais que quem difamou tentar se defender, dizendo, não, mas é verdade, essa pessoa fez isso ou fez aquilo, é isso e é aquilo, para o juiz não vai importar. Porque, para a lei, você simplesmente não pode dizer certas verdades inconvenientes às pessoas. E ponto final. Então, é um processo em que é muito comum as pessoas incorrerem, e muita gente não tem conhecimento disso, seja réu ou seja vítima nessa situação, e melhor saber para evitar problemas do que permanecer, né, no desconhecimento desses direitos e dessas circunstâncias.